Você tem fé em quê? O ensino bíblico das alianças deixa muito claro de que a maneira de Deus se relacionar redentivamente com o ser humano sempre foi através da graça. Em nenhum momento, em todas as páginas da Bíblia, você vai encontrar Deus convocando uma humanidade pecadora para se redimir através de execução de ritos, de boas obras, de alguma atividade de misericórdia ou inclusive correção dos seus atos, dos seus tropeços, então coroando essa humanidade que tenha se redimido ou tenha, depois de muito sofrimento e atos de bondade ou atos religiosos, conseguido comprar ou merecer a sua redenção, a sua salvação. Não tem como você encontrar isso no texto bíblico. Desde o início, Deus oferece uma oportunidade de retorno, um recomeço para a humanidade pecadora. E repetidamente, através das alianças, Ele concede essa oportunidade renovada, trazendo o desejo que Ele tem de reconectar-se com a humanidade, de fazer com que aquele relacionamento que antes era próximo e unido lá no Éden pudesse novamente acontecer. E, obviamente, a plenitude da aliança, aquele que cumpre, estabelece e faz com que seja real a aliança é o mediador da nova aliança, Jesus Cristo. E, através dele, tudo de fato se faz novo. Ele cria essa ponte de volta entre a humanidade caída e o Deus Criador e Redentor, o Deus de graça. Tomando por base o conceito de que fé é certeza das coisas que não se veem, parece que realmente Abraão abraça esse título com dignidade. Pense bem, um homem com idade avançada, com uma esposa estéril, ouve um chamado de Deus para sair da sua terra, do meio de seus parentes, de onde a vida estava construída, para ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar e que faria dele uma grande nação. Uma nação enorme, capaz inclusive de abençoar todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Saiu e confiou nessa promessa. Ele passou por inúmeras circunstâncias e o tempo se avançou e se alastrou bastante. Ele continuou confiando. Deus disse a ele para olhar para o pó da terra, para a areia do mar e tentar contar, e prometeu a ele que assim seria a sua descendência. Depois virou para ele e disse: olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência, você consegue contar? E sem oferecer mais nada a não ser a sua palavra, Abraão creu no que Deus disse. E por isso, repetidas vezes o texto bíblico diz que ele, Abraão, creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele recebeu externamente uma justiça que não era dele, pelo fato de que ele creu. Ele acreditou. Abraão tinha diversos motivos para não acreditar. A sua idade e a idade da esposa, a esterilidade de Sara era uma impossibilidade para que essa promessa se cumprisse. A demora e o passar dos anos para que ela se completasse. E, inclusive, ele, por vezes, tentou fazer com que essa promessa se concretizasse do seu jeito, como, por exemplo, quando ele
ao ouvir o conselho da sua própria esposa, tem um filho com Agar, a serva egípcia de Sara, na tentativa de fazer com que aquela promessa acontecesse e se cumprisse. Mas não foi assim. E Deus volta novamente com a sua palavra. E ele acredita. Embora tenha tropeçado, embora tenha cometido falhas, ele continua com o coração conectado com essa promessa. Isso, dentre inúmeros ensinos, nos diz pelo menos uma coisa bastante importante. A fé, a confiança de Abraão não estava meramente em circunstâncias, mas especialmente ele depositava a sua crença em alguém. E esse alguém era Deus, era o seu Criador, era o seu Redentor. Abraão não olhava e não confiava nas circunstâncias. Ele olhava e confiava em Deus. Essa ideia de uma justiça alheia que é imputada, que é conferida a alguém que não tem essa justiça, é uma tônica fundamental em todo o texto bíblico. As Escrituras Sagradas advogam que nenhum ser humano é capaz de livrar a sua barra, espiritualmente falando. Ele não pode, por melhor cidadão que seja, por melhor esposo que seja, por melhor pai, por melhor pessoa, merecer o perdão divino e, consequentemente, a salvação eterna. Esse caminho de retorno e resgate, ele é possível apenas quando o pecador reconhece falho, reconhece que diante de Deus os seus pecados causaram a morte do seu Filho perfeito. Então, ao reconhecer isso em arrependimento e confissão, ele recebe gratuitamente, por seu livre desejo, a justiça de Cristo que é colocada sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, que não falhou em nenhuma vez, assume o erro, assume a culpa, que não era dele, era do pecador. Mas Jesus Cristo toma isso para si, para que esse pecador, então, arrependido e confesso, possa receber a sua justiça e comparecer diante de Deus como se nunca tivesse falhado. Esse é o conceito e a ideia de justificação pela fé no sacrifício salvífico do Messias, do Redentor, Jesus. A carta de Tiago deixa claro que essa fé imputada, essa fé de Abraão é uma fé viva. O que isso significa? Que não basta da boca para fora dizer que acredita no sacrifício de Jesus. Que não basta da boca para fora dizer que acredita em Deus. Tiago, ele defende que uma fé salvífica, uma fé genuína, uma fé viva, é uma fé que se materializa na prática, que toma forma, que transforma. É uma fé que tem efeitos práticos na vida do indivíduo, daqueles que o cercam, do ambiente, do mundo onde ele está inserido. A fé morta, diz Tiago, é uma fé de demônios. Ele lembra que os demônios, eles creem em Deus e até tremem, reconhecem que Ele é poderoso, reconhecem que Ele é Criador, mas não se submetem à sua vontade. A fé viva, a fé de Abraão, é uma fé ativa, é uma fé que age, é uma fé em movimento, é uma fé que responde a essa voz. Que quando essa voz diz, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, essa fé obedece, essa fé movimenta. É a fé que quando diz, sai por ti mesmo, entrega o teu filho, essa fé de Abraão
faz e vai até as últimas consequências, confiando exatamente nos milagres de Deus. A fé de Abraão é uma fé viva, não uma fé morta. Muitos nos dias de Jesus se orgulhavam dizendo-se filhos de Abraão porque tinham sangue israelita. Eu desejo de coração que você considere-se uma filha ou um filho de Abraão, porque tem a certeza e a convicção de que é lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Uma semana de paz, por causa da justiça que só vem através dele, Jesus, para você e para todos ao seu redor. Um abraço.